Oi pessoal, nós vamos ter no próximo fim de semana a etapa de abertura da 72ª temporada da Fórmula 1. Normalmente, você sabe, a gente vai para a competição cheio de dúvidas. Os testes de pré-temporada sugerem algo que pode acontecer no início da competição. Via de regra, as coisas acabam se transformando. Imagina este ano que nós tivemos somente 3 dias de testes no circuito de Sakir, o mesmo onde no próximo fim de semana inicia o campeonato. Se você considerar que são 2 pilotos e um carro só por equipe, cada piloto teve 1 dia e meio apenas nos seus carros antes de entrar já numa competição oficial. Coloque-se no lugar, por exemplo, dos estreantes, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, os 2 jovens pilotos da equipe Haas, ou Yuki Tsunoda, o japonês da equipe AlphaTauri. Deve ser, na cabeça deles, um imenso desafio. Eu diria que até alguns riscos para a Fórmula 1. Deveria existir uma quilometragem mínima a ser percorrida antes de ir direto num fim de semana de competição. Mas eu dizia da imprevisibilidade do que a pré-temporada nos sugere, ok? Mas levando em conta alguma coisa que os 3 dias dos experimentos de Sakir nos disseram, a gente viu que o carro da Red Bull RB16B Honda ele deu indícios de iniciar o campeonato num estágio de desenvolvimento um pouco melhor do que o W12 da Mercedes. É um cenário oposto que a gente vem vivenciando nas últimas temporadas. E as equipes tiveram ou estão tendo 10 dias somente entre o fim da pré-temporada, 10 dias úteis, e fazerem algo para tornar esses carros mais rápidos, mais equilibrados, mais confiáveis, que é o que elas estão tentando fazer e levar lá para o circuito de Sakir. Então, este ano, aquilo que a gente viu na pré-temporada tem um pezinho um pouco maior do que talvez esperar. Eu repito, um pouco maior, sem nenhuma conclusão, por favor. A gente viu também uma McLaren e Mercedes substituindo o motor, a unidade motriz Renault, andando muito bem, ainda que seja comprometendo um pouco os seus pneus. Vimos a Ferrari com um motor, com uma unidade motriz bem melhor do que do ano passado, mas com um chassi com, até agora pelo menos, deficiências tão sérias como as de 2020. Vimos Williams e Haas que não vão melhorar os seus carros ao longo de toda a temporada, pensando já em 2022. E o nosso papo, basicamente, é mostrar o desafio que as 10 equipes têm este ano. Talvez, eu creio, seja o maior de todos os tempos na história da Fórmula 1, que começou em 1950. Eu vou explicar por quê. Imagine que, a partir da próxima temporada, o regulamento técnico esportivo muda radicalmente. Está de volta o carro asa, é um conceito aerodinâmico que se usava no final dos anos 70 e início dos anos 80, que pouco tem a ver com o que se usa hoje na Fórmula 1. Então, os projetistas, os coordenadores técnicos, estão partindo dos seus projetos para o ano que vem a partir de uma página de computador em branco. Imagina quantas horas de estudos devem ser dedicadas a isso. E o regulamento permitiu que eles trabalhassem apenas a partir de 1º de janeiro deste ano, ok? Então tem esse imenso desafio de conceber, projetar e construir o carro do ano que vem, que vai servir para as temporadas seguintes também, a base pelo menos, ok? Tem as equipes que têm condição, pensam também este ano não é que já terminou antes de acabar. Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Renault, todas elas têm lastro, recursos e interesse em disputar este campeonato também. Portanto, vão investir no carro atual. E agora aqui uma coisa interessante. Os modelos 2021, eles eram para ser muito parecidos com os carros do ano passado. A mecânica deles foi homologada ao longo da temporada de 2020. Mas as equipes tinham 2 tokens, ou seja, 2 possibilidades de intervenção e mudar os elementos mecânicos, sendo que a aerodinâmica é livre praticamente. Então, os carros que nós vimos este ano, ao contrário do que se pensava, lógico, tem base nos modelos do ano passado, mas com a liberdade aerodinâmica existente, são muito distintos de 2020. Isso quer dizer que não vamos ter um campeonato que vai começar como terminou ou como foi a média da temporada passada, porque os carros são muito distintos aerodinamicamente, e é em aerodinâmica onde na Fórmula 1 essencialmente você tira a performance, hoje com uma certa equalização entre as unidades motrizes. Então, primeiro desafio,
mexer nos carros deste ano, melhorá-los ao longo da temporada e trabalhar profundamente no modelo do ano que vem. Segundo desafio, há um teto de orçamento inédito na história da competição. Nunca houve isso. Sempre se tentou, mas nunca houve um consenso. Agora, a pandemia, pelo menos, trouxe isso de bom, um teto orçamentário de 145 milhões de dólares, 800 milhões de reais aproximadamente. Isso é menos da metade do que investiam Ferrari, Red Bull e Mercedes, por exemplo. Então, nós vamos ter essas equipes, as outras investiam bem menos. Tem de pensar naquilo que vão investir esse ano para disputar o campeonato, melhorar o carro, e tudo que concerne a 2022. Imagina o desafio que é isso. Outra, se você tem menos da metade do orçamento, o que você vai fazer com cerca de 1.000 integrantes de profissionais que você tenha no seu grupo? Não há como. Muitos foram dispensados ou colocados em outras atividades, em outras empresas do grupo dessas empresas, mas não estão na Fórmula 1. Porém, os compromissos das equipes são os mesmos, muito menos dinheiro, muito menos profissionais, ok? Outro desafio, carga de estudos aerodinâmicos. Há um limite na Fórmula 1, são 40 horas de túnel de vento por semana, e se você fizer estudos em CFD, que são estudos digitais, essas horas são reduzidas, e todas fazem muitos estudos digitais outra, pela fidelidade maior que está existindo em relação ao que você consegue nos experimentos práticos de túnel de vento, e por representar um custo muito menor, você não precisa construir um aerofólio em escala de 60%, colocar um túnel de vento, fazer ele funcionar, tantos funcionários envolvidos nisso, muito específico, muito caro tudo. Esses aerofólios que você vai experimentar são o mesmo material que está num carro de competição. Então o CFD, ele substitui tudo isso, e eu repito, a cada ano melhora a fidelidade dele. Então 40 horas por semana de túnel de vento para você trabalhar o carro deste ano e todos os profundos estudos do modelo de 2022. Outro imenso desafio. Então aí enumerei alguns apenas, há outros, de como é o perfil para as equipes de disputar a temporada de 2021. Aqueles pertinentes ao ano em si e também ao futuro da Fórmula 1, porque o regulamento que estreia em 2022, ele é a base para os regulamentos para pelo menos mais 5 anos. Então veja a importância que isso tem para as equipes. Vamos lá. A partir da sexta-feira que vem, os primeiros treinos livres lá no Bahrein, torçamos para que aquilo que os testes evidenciaram, uma Red Bull Honda aparentemente no estágio mais desenvolvido do que o da Mercedes, seria ótimo para a competição, nada contra a Mercedes, por favor, mas teríamos pelo menos disputa, coisa que quase não tivemos ao longo desde a estreia da tecnologia híbrida na Fórmula 1 em 2014. A Mercedes, por imensa competência de seus profissionais, vem ganhando tudo. Se dermos uma mexida nisso, certamente será saudável para a Fórmula 1. Vamos torcer juntos. Nosso próximo encontro agora vai ser depois da gente saber já alguma coisa em relação ao GP de Bahrein, primeira etapa do campeonato. Um abraço, amigos.